Então, galera, fez um barulho aqui estranho e eu percebi que parou a gravação de uma hora para outra. Estranho isso. Bom, e aí voltando, eu estava falando sobre o aumento de venda de TV e de rádio, né? O brasileiro é nessa falsa ilusão, né, de poder comprar, de ter um poder capital para poder ter esses produtos, mas eu digo muito além, não essa falsa ilusão, mas na verdade em que essa facilidade ela foi meio que proposital, né? Porque era uma forma muito mais fácil de comunicação, né? Renato Ortiz, eu posso deixar essa referência depois para vocês. Renato Ortiz, ele traz um livro, A Moderna Tradição Brasileira, um estudo, né, que ele se aprofunda principalmente em relação à cultura de massa e o poder dessas vendas, né, de como isso tem uma importância muito grande dentro da cultura, né, principalmente por conta dessas práticas de consumo. Ao mesmo tempo, né, a ditadura militar, ela, durante o início da ditadura militar, ela acaba provocando reações, né, antes de serem cerceados as vozes que lutavam contra. E dito isso, nós temos o Centro Popular de Cultura, o CPC, que durou muito tempo, né, que era afiliado à União Nacional dos Estudantes, onde tinha nas suas propostas principais, né, a luta contra a hegemonia norte-americana, principalmente no sentido da cultura, uma coisa que já vinha se arrastando desde a década de 40, né, e a cultura popular como uma ferramenta de transformação na sociedade, né, porque você tem a população, e a partir do momento que você tem a popular, né, o povo, e aí tem esse cartaz muito interessante, Centro Popular de Cultura, o povo canta, o povo canta, o povo canta, o povo canta, né, e a quantidade da massa, e essa massa foi muito importante. Além, né, do Centro Popular de Cultura, nós temos em 61, foi criado o Conselho Nacional de Cultura, o CNC, e que tinha algumas atribuições, algumas eu meio que tomo um susto, né, como eu deixei em destaque essa número um, que é estudar e opinar sobre assuntos relacionados à cultura, diante de um movimento artístico-cultural, não apenas artístico-cultural, mas também acadêmico, ideológico e político, né? No momento que você opinar sobre a cultura dos outros é uma coisa muito, muito perigosa, né? Bom, dando continuidade, nós também temos apresentar relatórios anuais das atividades culturais, a cooperação técnica para a difusão da cultura no Brasil, estudar e desenvolver medidas de popularização da cultura no rádio e na televisão e articular-se com outros órgãos culturais da União. Então, essa articulação ela foi importante, né? Eu não posso tirar o mérito do Conselho Nacional de Cultura, mas, infelizmente, o golpe estava em curso, né? Então, eles precisavam se cercar de todas as possibilidades para que esses núcleos que estavam sendo criados, né, eles não tivessem muita força, porque se tivessem muita força, teriam um apoio popular muito rapidamente. Então, a intenção mesmo que essa cultura, né, dita, ordenada, orquestrada, né, pelos intelectuais, pelas políticas, pelos militares, eles tinham que chegar numa velocidade muito mais rápida do que esses meios, né, institucionais. Então, com isso, né, nós podemos relacionar, inclusive, os atos institucionais, né, ao total, como diz essa relação, foram 17 atos institucionais e nós temos os principais. Embora esses núcleos, né, como o CNC, ele foi criado em 61, não sofreu tanto impacto. Ele começa a sofrer impacto a partir de 64, no ano do golpe, né, que começa a caçar mandato, suspendeu imunidade parlamentar, né, outros direitos constitucionais, não apenas de político, mas também de civis. E aí esses grupos eles começam a perder a força política, né? Porque a partir do momento que se é um órgão que é determinado pelo governo federal
e esses políticos eles acabam perdendo seus mandatos, né, sendo perseguidos, perdendo de outros direitos constitucionais, eles perdem o poder capital, o poder do diálogo, o poder de negociar, o poder de conseguir uma verba para ser destinada a uma política pública cultural. E isso foi se arrastando, né? 64, 65, 66, até chegar ao AI-5 em 68. Isso não era no governo Médici, né? O governo Médici começa em 70, né? Que é o famoso milagre brasileiro, ou anos de chumbo. O AI-5 ele foi muito mais repressor, né? Que deu ao presidente plenos poderes para caçar mandatos, suspender direitos políticos, demitir e aposentar juízes, funcionários, e acabou com a garantia do habeas corpus, ampliando e endurecendo a repressão policial e militar. Então, diante desses atos institucionais, todas essas políticas públicas que foram duramente tentadas para preservar, né, a ideia dos saberes fazeres contidos, né, mesmo com suas falhas, obviamente que essas leis não são perfeitas, nem todas elas, que todas deixam brechas, mas que elas fizeram o contrário, elas enfraqueceram cada vez mais ainda. E aí vem 65, né, justamente pós o golpe, né, que o governo militar ele faz um decreto criando o Dia do Folclore. E olha a coincidência, o Dia do Folclore é dia 22 de agosto, no mesmo dia que o termo folclore tinha sido divulgado. Vos pergunto, qual seria o motivo, qual seria a intenção de você criar o Dia do Folclore, né? Justamente no período em que foi anunciado o termo folclore, né? Então, assim, a gente tem que parar e que não são apenas coincidências. Os militares não fazem nada por coincidência. Tudo existe uma mensagem, né? Será, obviamente que também história não existe, será, mas vamos pensar que a partir da década de 60, historiadores, cientistas sociais, antropólogos, eles começam a interpretar, a conhecer a cultura e o folclore, né, através de outras óticas. E aí, com os atos institucionais, essas forças, né, inclusive as vozes que podem defender isso, elas vão sendo caladas, né? A repressão nas universidades está muito grande, existem censores assistindo aula, então eles são abafados. E ao mesmo tempo, para poder abafar, eu crio para a massa, para ser divulgado de forma muito mais rápida nas rádios e na televisão, que é muito mais rápido do que entrar numa universidade, né? Então, eu faço essa data, né, como o dizer, olha, nós estamos criando o Dia do Folclore, nós sim incentivamos o folclore. Mas será que este folclore não vão ter que seguir as regras, né, determinadas por eles? Né? E sim, se nós formos mergulhar, né, em todas as instituições que foram criadas durante a ditadura militar, muitas estão relacionadas à cultura, né? Cinema, teatro, TV, música e por aí vai, e todas essas outras formas, né, culturais. E aí, continuando, né, em 64, foi criado a Rede Nacional da Cultura, aonde essas informações, né, e aí depois eu vou dizer um outro meio de comunicação também da cultura muito utilizado, que é praticamente igual ao de Getúlio Vargas, né, essa circulação dessas informações, elas iam para os teatros oficiais do país. Teatros oficiais. A ditadura meio que elencou teatros oficiais para se comunicar. E aí, quando eu falei, né, que fez uma coisa muito parecida com o Getúlio Vargas, foi a criação de uma Assessoria Especial de Relações Públicas, a ERP. A ERP, ela tinha responsabilidade em divulgar todos os projetos políticos da ditadura militar. E um dos meios, além do rádio e da TV, era através da cultura, né? Então, eles tinham esses equipamentos culturais sob o seu domínio,
tinha o medo que envolvia essas pessoas, e as pessoas acabavam muitas vezes aceitando o convite, né, com medo de sofrer alguma repressão, de medo de ter algum show censurado, com medo de se transformar em um preso político. A cantora Elis Regina, ela fez um show que depois todos os colegas dela foram em cima dela, né? Mas ela foi convidada para fazer um show no estádio de futebol. Esse era o convite. Quando ela chegou lá em 72, o show era um show paramilitar, que era dentro de um estádio de futebol, que aí a ditadura ampliou, não usou, o Getúlio Vargas utilizou a educação e a propaganda, né? E a cultura nesses dois meios. A ditadura militar usou a propaganda, a educação e o esporte. Então, para vocês terem uma noção, como esses pensamentos políticos e ideológicos, eles também alteram a cultura, né? Porque cria-se uma outra cultura, que é a pior de todas, que é a cultura do medo. Tá? Ao mesmo tempo que, para os populares, eles não conseguem compreender. Por quê? Durante a ditadura, a cultura ela vai ser infiltrada na educação, através de uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Né? Então, todos esses ensinamentos sobre moral, sobre civismo e etc., né? Os equipamentos culturais sendo cerceados. Então, é muito mais fácil a TV e a rádio transmitir essas informações do que isso chegar num público popular, que não tem dinheiro, às vezes, para o cinema ou para o teatro. Mas pode dividir no seu carnê um rádio, uma TV, para poder assistir a televisão em casa e chegar a essas mensagens. E aí, dentro dessa escalada, né, da ditadura civil-militar, reexistiu um grupo que trabalhava incansavelmente para justamente trazer um novo olhar sobre aquilo que era o folclore, né? Resgatar dentro da sua essência o que era o folclore. Então, quando nós paramos novamente, vamos voltar lá atrás, lá no início, na primeira parte da aula, o diacronismo, né? Vamos ampliar a nossa visão. Foi a mesma coisa que esse resgate do folclore ele fez. Hoje, nos dias de hoje, existem alguns pesquisadores, alguns professores dentro de universidades que estão fazendo esse mesmo caminho, né, de resgatar o termo folclore. Eu vou dar um exemplo que vai ser que foi uma atividade de vocês. Quando eu começo a ler, né, dos mais velhos o que é o folclore, eu fico encantado, porque eles têm um entendimento daquilo que eles fazem e não daquilo que eles escutaram, né? Escutaram na TV ou na rádio, ou escutaram de alguma pessoa, e sim dos seus hábitos, dos seus costumes. Quem fala muito sobre isso, embora tenha participado não no início, né, da formação dos folcloristas, mas o nosso amado Câmara Cascudo, ele tem uma visão muito fora, né, daquela rigidez, né, que existia no passado. Ele consegue ter uma amplitude na sua visão, porque ele consegue compreender que a cultura é dinâmica. A cidade muda, a cultura acompanha, a cidade acompanha. Então, com essa forma dinâmica da cultura, é que nesse processo a gente começa a perceber quantos autores podem nos alimentar. Eu trouxe alguns, tá? Aqueles que eu mais uso para poder dialogar a cultura, o hibridismo, né? Esses formatos de se respeitar os saberes fazeres, que é Nestor Canclini, que ele fala sobre hibridismo cultural, que nós vamos voltar a falar sobre Nestor Canclini no módulo 3, Roger Chartier, né? O Edson Carneiro, que fala muito sobre folclore. E, para mim, esse aqui ele deveria ter um altar, que é o Carlos Rodrigues Brandão, um professor falecido, saudoso professor Carlos Rodrigues Brandão. Ele tem um material excepcional sobre cultura, educação, sobre cultura e folclore. Né? É muito bacana o material dele, o texto dele é muito bacana. Eu aconselho vocês a procurarem mais sobre os textos de Carlos Rodrigues Brandão.
E nesse interim nasce um termo chamado de folk comunicação, né, que está muito mais para o campo da comunicação, mas utiliza a cultura. E olha que interessante, como o restabelecimento entre as culturas populares e a comunicação de massa. Perdão. Ou seja, aquilo que foi feito no passado, né, como um mecanismo político, a folk comunicação ela traz o respeito, como a comunicação pode contribuir no registro, na sabedoria desses saberes fazeres que são transmitidos oralmente, que não deixa de ser uma comunicação. Mas, além dessa comunicação de massa, ele também vai incluir o que nós chamamos de mediação. Nós somos mediadores culturais, nós somos mediadores artísticos, nós não somos detentores de nada. Nós estamos nesse constante movimento de ida e vinda. Eu não falo nem troca, porque troca para mim significa eu te dar um livro e você me dá uma bala, né? Na questão do valor. Um pode ganhar mais do que o outro nessa troca. Então, nesse compartilhamento, nessa ida e vinda, nessa mediação que ele faz entre as manifestações da cultura popular e a comunicação de massa, a apropriação da cultura popular pelo mais mídia, que são os meios de comunicação, e a apropriação desses aspectos da cultura de massa pela cultura popular. Então vejam que à medida que o tempo vai passando, os estudos vão se entrecruzando, vão se comunicando, vão se hibridizando, como diz o Canclini, né? Quando esses estudos vão se hibridizando, eles vão abrindo novas formas de abordagem. E é isso que é importante nós entendermos quando nós vamos ler, estudar, compreender, tentar interpretar o que são essas culturas, aonde elas estão localizadas. Tá? De não ter uma visão única sobre aquilo. É sempre uma visão ampla. Você até pode trazer uma visão única, mas em algum momento você vai precisar de uma informação que vem de fora. Tá? E aí vem essa crítica, né, sobre a folclorização. É um assunto muito polêmico, é um assunto que as pessoas continuam discutindo, é um assunto que as pessoas continuarão discutindo. Infelizmente, muitos utilizam, né, ainda o termo folclorização sem saber o motivo por qual está utilizando. E aí eu trago uma luz, né, a qual eu estou me apoiando ultimamente, nesses últimos anos, que me traz uma clareza muito maior. Né? Quando esses saberes populares, né, os saberes fazeres populares, eles são cooptados, descontextualizados por uma ideia capitalista, por uma ideia de espetacularização dessa cultura, aquela espetacularização, aquela canibalização, aquela descontextualização, aquele furto daquela cultura, sem dar razão, voz, visibilidade, retorno a essas culturas, eu posso sim dizer que é uma folclorização. Carlos Rodrigues Brandão, mais uma vez, e o que é a cultura, de 82, ele aponta que para muitos o folclore e a cultura são sinônimos. Para outros, né, o folclore e cultura são totalmente diferentes. Mas o professor explica que o folclore ele consegue ser mais complexo que a cultura. Porque a cultura você consegue analisar e o folclore você depende diretamente daquela pessoa te contando. Né? E se essas práticas elas não dão continuidade, o que é uma coisa que a folk comunicação tem feito ultimamente, se essas coisas não forem atualizadas, principalmente nos dias de hoje, com a quantidade de informação na internet, as informações voláteis, né, que vão embora rapidamente, mais rápido que o éter, mais rápido que um vidro de álcool aberto, se essas memórias não forem guardadas, não forem registradas, né, não forem interpretadas, quem é que vai dar continuidade? Quantas pessoas hoje seguem as festas que os nossos avós seguiam,
não apenas a tradição, mas o costume e o hábito, né? As coisas, o nosso mundo, a nossa sociedade, ela vai mudando. E com tudo isso, se não houver esses saberes fazeres sendo estudados, compreendidos, analisados, respeitando aqueles que os fazem, dando voz e nome para eles, eu já estou até adiantando, né? Dando voz e nomes e rostos dessas pessoas, isso tudo um dia vai embora. Né? E aí, quando eu digo aqui, quando eu deixei escrito, né, é necessário ouvir essas vozes que cercam os nossos territórios, assim como nós compreendemos os sujeitos que dialogam com seus territórios, as narrativas e entendimentos da mesma forma. E aí, quando eu escrevo isso, vem Câmara Cascudo e me dá isso de presente. A cultura do popular tornada normativa pela tradição. A tradição que ela vai se mudando, ela vai sendo alterada de acordo com a dinâmica da cultura. Se a cultura é dinâmica, a cultura popular também é dinâmica, essa normativa criada pela tradição, ela também será dinâmica. Ela vai estar sempre em mudança. E aí Câmara Cascudo continua. As tradições que se transmitem oralmente é defendido e conservado pelo costume. Que olha que legal, né? Ele fala de tradição, ele fala de costume, mas ao mesmo tempo diferenciando os dois em uma única frase. Né? Na frase anterior, ele fala que a cultura popular tornada normativa pela tradição. Então, assim, é como se eu fosse celebrar a festa da caneta. Né? Essa aqui é a minha cultura popular. Nós temos brincadeiras, nós temos dança, nós temos uma bandeira, um estandarte. Tá? O símbolo é de uma caneta. Então, eu vou criar uma tradição de todo ano festejar. Eu estou todo ano festejando. Mas aí, a caneta que fazia, né, parte da minha festa, ela não existe mais. Mas existe uma outra caneta. Eu vou deixar de brincar a minha festa porque a tradição da minha caneta acabou e agora só tem essa? Não, eu vou continuar, porque é um hábito e um costume meu todo ano brincar a minha festa da caneta. Só que a tradição eu vou mudar de acordo com as transformações. Daqui a 10 anos já não vai ser aquela caneta, vai ser essa. Daqui a 10 anos aquela outra caneta já não existe, vai ser essa. Então eu vou mudando os meus objetos, né, que eram ditos tradicionais. O hábito e o costume eu não vou deixar de brincar. Ok? Acho que dá dando já para... E aí, né, quando Câmara Cascudo aponta esse entendimento do folclore, enquanto, né, ele que vem do povo, né, e é engraçado que ele diz, não, quando é folclore é quando vem do povo, mas nem tudo que é do povo é folclore, e fato. Né? E aí ele deixa essa frase muito interessante, que depois eu fiquei lendo ela, relendo, lendo, relendo, e eu deixei algumas coisas apontadas, falei assim, não, eu vou grifar, né? Eu vou falar a primeira frase toda, ler a frase toda, depois eu retorno. O folclore, sendo uma cultura do povo, é uma cultura viva, útil, diária, natural. As raízes imóveis do passado podem ser evocadas como indignações da antiguidade, indagações da antiguidade. O folclore é uso, um emprego imediato, ou comum, embora antiquíssimo. Como o povo tem um senso utilitário em nível muito alto, as coisas vão sendo substituídas por outras mais eficientes. O que ele quis dizer, na verdade, né, é como ele comprova, né, como a cultura e o folclore como componentes da sociedade. Né? E essa, quando ele fala das raízes imóveis do passado que podem ser evocadas, não as raízes que são intactas, porque parece que a raiz é intacta, que ela te finca, mas ao mesmo tempo ela vai expandindo. E a raiz, ela também ela é sustentação para aquilo novo que vem. Né? Elas podem ser evocadas como indagações da antiguidade. O folclore é o uso constante de narrativas, de vozes, de saberes, de fazeres, de objetos, de símbolos. Um emprego imediato, comum, embora antiquíssimo. Parece tão comum, mas ele é tão antigo quanto esse comum, né, que foi tratado. Né? Cultura popular, né? Cultura de baixo nível, cultura do povo, né?
com o povo, como o povo tem um senso utilitário de nível muito alto, né, o nível utilitário de utilização dessas festas, dessas culturas, desses folclores, as coisas vão sendo substituídas, é o que eu falei, é o exemplo da caneta, por outras mais eficientes, né? Obviamente que aqui ele está dizendo que essas tradições elas podem ser alteradas por algo que pode ser muito mais eficiente. E à medida que a sociedade ela vai caminhando, né, por essas transformações, né, a sociedade também vai mudar. As nossas relações com os nossos hábitos, os nossos costumes, eles vão mudar, de certa forma, algumas tradições. Eu posso manter. E aí, quando a gente fala de cultura, de oralidade, de saberes fazeres, de saber do povo, é justamente a manutenção desses hábitos e desses costumes. Porque eles têm um conhecimento de que forma será representado, tem que partir dessas falas, dessas oralidades. Tem que dar nome e voz àquelas pessoas que fazem isso, porque se torna um objeto folclorizado quando ele é descaracterizado, né, do ponto de partida. Então, a partir, tá, desses nossas conversas, dessas nossas falas, né, nós temos a obrigação de defender as oralidades dos nossos territórios. Nós temos que dar os nomes, dizer de onde vem, colocar foto dos nossos interlocutores. É importantíssimo fazer isso, né? Porque senão a gente acaba dando continuidade a um processo que já é antigo, de reduzir, né? Ou de aceitar que os outros façam isso. A gente não pode aceitar isso, né? Então, esses elementos que são simbólicos, são símbolos, são reais das nossas culturas, eles não podem ser interpretados por aqueles que não vão dar o retorno, não vão respeitar quem tem o poder de fala, quem tem o poder de saber e fazer, tá? Então, quando a gente fala de folclorização, né, eu trouxe aqui mais ou menos um resumo de 3, que a gente pode até desdobrar em vários outros, mas eu trouxe 3 principais que são observações. A estereotipização, né, que é a transformação de saberes e fazeres em espetáculo típico sem contexto original para consumo histórico ou institucional. A descontextualização, retirada de suas funções sociais e reduzidas a meras apresentações exóticas para o público externo. Subordinado aos interesses de poder. Essa, para mim, é o pior de todos e mais perigosa. Governos e empresas usam das manifestações culturais como propagandas, sem considerar e dar o devido retorno ao sujeito que as produzem. Então, meus amores, esse módulo, né, ele foi um módulo muito mais de provocações textuais, de referências, né, de autores, de momentos históricos do Brasil, que é para nós termos aquele momento assim, de chocalhar a cabeça, né? Nós não podemos, enquanto acadêmicos, dar essa visão anacrônica em relação à cultura e em relação ao folclore, né? Ela tem que ser ampla, ela tem que ser transdisciplinar, ela tem que percorrer por diversos caminhos. Perdão. No próximo módulo nós vamos ver as hibridizações, o porquê que é tão importante nós ampliarmos a nossa mente, porque as culturas brasileiras, elas são sempre imbricamentos, elas são sempre encontros de outras culturas para nascerem essas culturas. Então, se nós fecharmos os nossos olhos e olhar apenas através de uma ótica, a gente sempre acaba repetindo o que muitos fazem e dando continuidade, reforçando esses estereótipos. Nós não podemos reproduzir esses estereótipos. Nós não podemos descontextualizar essas histórias. Nós não podemos permitir que a cultura e o folclore estejam subordinadas a esses interesses de poder. Então, minha galera, eu sei que já acabou aqui. Deixa eu só voltar para cá, a tela ficou preta, mas é isso. A gente se encontra no próximo módulo, tá bom? Desculpe aí as falhas que aconteceram ao longo do caminho, mas
a internet, a tecnologia, né? Ela está sempre um passo mais à frente do que a gente, e ela tem às vezes vida própria, ok? Então, até o próximo encontro, e qualquer coisa é só mandar lá no fórum alguma mensagem. Beijo no coração de vocês.